Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de episódio novo no nosso Pod Colabora, mas nessa semana temos uma edição super especial que é um TBT. Quinta-feira também é dia de TBT. Resolvemos fazer um corte dos principais episódios que nós tivemos ao longo dessa primeira temporada. A temporada não acabou ainda, teremos mais novos convidados, mas já fica esse TBT para você relembrar e para quem ainda não assistiu, curtir um pouquinho esses episódios que foram demais. Deixe seu like, curta o nosso canal e também se inscreva e indique para os seus amigos. Um forte abraço. ESG, o que é essa sigla? Oh, meu Deus, esse acrônimo que todo mundo fala, o E, o S, o G. O E, então, é em inglês, né? É de Environment, Social and Governance, ambiental, social e governança. E ele vem lá desde 2004, 2005, quando o Banco Mundial, junto com o Pacto Global, escreveram um documento, Who Care Wins. E dentro desse documento, eles citaram esse modelo de gestão que entra o ambiental, social e a governança. E aí, dentro do ambiental, tudo aquilo que está ligado aos temas dos recursos naturais, a água, energia e assim por resíduos. No social entra todas as questões de direitos humanos, tanto interna, acesso a recursos, a parte financeira, também das pessoas. E a governança, que é como a empresa governa ela mesma, né? Quais são as hierarquias, políticas, regras e normas. A parte de compliance, questões éticas, exatamente, tudo isso. Exatamente. E quando a gente pega esses três pilares, eles devem caminhar juntos. Mas existe um deles no Brasil que você enxerga que a gente está evoluindo mais rápido ou não? Como que... Tem alguns dados muito interessantes das empresas que se dizem mais sustentáveis, né? Que tem o ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3, da Bolsa de Valores de São Paulo, né? E dentro deles tem um índice onde a empresa vai lá, responde um monte de perguntas, indicadores, mais de 300, 400 indicadores, e aí ela se classifica como uma empresa mais sustentável dentro do índice de sustentabilidade empresarial. De como ela lidar com isso, né? Com esses temas todos dentro da companhia, porque ao mesmo tempo, quando você fala lá com o CEO, com os presidentes, poxa, eu tenho toda uma pauta financeira, de metas, etc., ainda essa outra agenda, sempre se coloca como essa outra agenda, né, como se ela não tivesse um impacto no seu negócio ali. Mas acho que é uma cultura que a gente ainda está, né, numa transição. Você enxerga que há necessidade de ter uma liderança que vai fomentar esse tema e articular esse tema na organização? Ou isso tem que permear por todos, já de partida? Qual que é a visão de desenvolvimento desse tema dentro das empresas? Eu não sei se existe um certo ou errado, né? A nossa abordagem na FESA é de que a empresa, para começar sua jornada de diversidade, ela primeiro precisa se conhecer. Então, é fazer um censo para entender quem é que está lá dentro. Uhum. Né? Quem é que está lá dentro, assim, quantos por cento são as mulheres, as pessoas negras, as pessoas 45, 50 mais, as pessoas LGBTQIAP+, pessoas com deficiências, enfim, olhar para os grupos minorizados e entender qual é a presença dessas pessoas e onde é que elas estão nas camadas hierárquicas também, né? Porque não adianta dizer, olha, eu tenho 60% de mulheres e todas elas estão nas posições de entradas e não tem mulheres em liderança, né? Então, eu acho que é fazer uma fotografia, primeiro, da empresa para ganhar consciência. Junto com isso, escutar as pessoas para ouvir delas como é que elas entendem o tema de diversidade, inclusão, senso de pertencimento, equidade, como pessoa colaboradora, pessoa que está ali dentro no dia a dia, né? E aí a gente analisa essas informações todas por grupo minorizado, por nível hierárquico, por região. Também é importante a questão da região, porque a gente trabalha sempre olhando dados de IBGE de uma região e os dados da empresa. Não adianta esperar que uma empresa em Santa Catarina tenha o mesmo percentual de pessoas negras que uma empresa na Bahia, no Pará, pode ter. Então, as realidades são diferentes. A gente precisa trabalhar com isso de uma forma
parametrizada, né? Para ser justo na comparação. E a partir dessa consciência, eu acho que aí vem o trabalho com a alta liderança. Então, presidentes, diretores, vice-presidentes de empresas precisam se reunir para discutir a pauta. Eu acho que esse é o primeiro grande passo dentro da empresa. É um tema estratégico. É um tema extremamente estratégico, né? Que impacta o negócio e impacta as pessoas dentro e fora da empresa. Então, a partir do momento que nós temos um tempo para sentar com a alta liderança, e na FESA nós nos especializamos em começar nesse nível C-level, né? Para poder fazer essa discussão, essa conscientização e, inclusive, aumentar o repertório sobre esse tema, que é um tema ainda sensível e delicado de se falar, né? Então, muitas pessoas ainda têm receio de falar sobre esse tema que nós estamos debatendo aqui. Né, Jaime? Desconhecimento, exato. Então, preparando esse primeiro time, aí depois, sim, vem o planejamento estratégico, os grupos de afinidades, onde os colaboradores têm a oportunidade de colaborar para fazer uma cocriação dentro da empresa. Eu comecei a ver as fotos, as histórias, eu achei fantástico. Falei, não, a Iseli tem que contar essa história para nós aqui. Quando que foi? Agora em março, abril? Foi no começo desse ano, né? A gente foi para o Cajueiro. O Cajueiro, na verdade, é um sertãozão mesmo, né? É um lugar totalmente desprovido de qualquer coisa. E aí a ideia foi levar uma unidade básico, sabe? Saúde básica. Era uma odontologia, uma oftalmologia, um óculos para aquela comunidade que, assim, bem típica de sertão do Brasil, né? São pequenas comunidadezinhas, né? E elas acabam ficando isoladas quase, né? Sem serviço nenhum. Esse que é o negócio, né? Não tem nenhum. Quase numa presença do Estado, né? Zero serviços de qualquer coisa, nem luz, enfim, é até um grande desafio levar, porque não tem nada, tivemos que levar gerador. E a história foi, vamos levar lá oftalmologia e odontologia para aquela população que não tem nem sapato, né? Se você vê no vídeo que a gente colocou lá, não tem nem sapato. E aí, a hora que a carreta estava chegando, né? A população se juntou e começou a cantar para a carreta. Olha. Aí foi assim, não teve quem não chorasse, porque eles começaram, obrigado porque vocês vieram, né? Obrigado por estarem aqui. E começaram a cantar. Então, assim, você vê, assim, como que uma pequena coisa, né? Parece assim, a gente aqui em São Paulo tem uma odontologia a cada esquina, eu acho. Ou mais de uma a cada esquina, né? Como uma pequena coisa, né, faz uma diferença tão grande para a vida deles, né? Então, tinha criança lá que sem dentição, cárie, todos os dentes cariados, imagina a dor, ou não conseguir nem deglutir direito. Então, tem uma série de questões. E um projeto desse tamanho, quanto tempo assim, ele levou para... esse é o projeto ISG, né? Que quem na verdade, apoiou a gente foi a Mercedes-Benz, né? Legal. A gente teve um apoio de uma grande empresa. Tanto com a carreta quanto com os custos. E aí, todos os custos, a carreta inteira foi paga pela Mercedes-Benz, né? E o serviço ele foi prestado por uma ONG, né? Que se chama Amigos do Bem, que é uma ONG bem conhecida em São Paulo, no Brasil, né? Eu acho que eles têm repercussão. E é eles que faziam o serviço. E, assim, é muito gratificante. O projeto, na verdade, que a gente tem com a Mercedes-Benz já é quase uma irmandade, né? Na verdade. Eles, na verdade, captaram dinheiro da Alemanha para um primeiro projeto. E o primeiro projeto era uma unidade de tomografia para atender Covid, né? Foi no fim de 2020. E aí fez tanto sucesso na Alemanha, fez tanto burburinho, porque foi feito em tempo recorde e conseguimos colocar e atendia muita gente, que a Alemanha contatou o pessoal daqui do Brasil e mandaram dinheiro para construir mais 8 carretas. Uau. Então, não é só essa daí do Amigos do Bem. Inclusive, a gente está com uma em Pátio agora, que vai ser em parceria com o pessoal da Cruz Vermelha. Mas essa é a ideia. A ideia é que não seja um tratamento... Isso que é o bacana eu acho que esse é um dos grandes ganhos que a pandemia trouxe para a gente. As empresas, as grandes empresas, descobriram que elas não são apenas uma fornecedora de produto. Elas têm que entregar alguma coisa para a sociedade. Cara, eu nunca vi uma empresa que nem a Ambev fazendo álcool em gel.
sabe? Então, assim, estou dando um exemplo aqui, mas, assim, foram milhares de empresas que se engajaram em causas que realmente fazem diferença para o mundo. O senhor viveu, né, e contribuiu, talvez, para um dos momentos mais importantes da nossa recente história, É verdade, é verdade. que é a nossa Constituinte, no aspecto de construção do SUS. Na verdade, nós começamos, quer dizer, nós nunca paramos, né? O Brasil, no que diz respeito à questão, todas as questões, mas saúde em particular, que é o nosso assunto aqui, é uma evolução, né? Quer dizer, quando você pega, por exemplo, o Brasil pré-Getúlio Vargas, a saúde pública no Brasil ficava no Ministério da Justiça. Isso. O que tinha no Ministério da Justiça? A polícia sanitária. Porque até aquele momento não existia uma assistência médica na área da saúde que possa ser comparável com o que acontece hoje. Então você tinha uma saúde privada, que em grande medida era realizada pelas Santas Casas, e pelos médicos como uma profissão liberal. Os ricos eram atendidos em casa, né? Você fazia cirurgias em casa até o início dos anos 20, 30, fazia cirurgias em casa. Cirurgia de olho, cirurgias menores, né? Quando acontecia um desastre, ia para a Santa Casa, para o hospital e tal, para tentar resolver, mas era mais raro, né? Lembrando que havia muito pouco tempo que a medicina havia se estruturado com um conhecimento que permitisse realizar intervenções que terminassem melhor do que começaram, né? Então, essa era uma questão crítica. Lembrando, a anestesia foi descoberta em 1845. As práticas de antisepsia que evitavam que você se infectasse durante a cirurgia em 1865, né, na Inglaterra, com Lister. Então, a medicina como a gente entende hoje era um negócio muito recente, né? Podemos dizer pós-Segunda Guerra, doutor? Veja, tivemos alguns eventos importantes com Pasteur, com Robert Koch, com a descoberta da tuberculose, do postulado da microbiologia em 1880. Né? Então, tiveram coisas importantes. Mas a medicina, tal qual nós a conhecemos hoje, é um produto após a Segunda Grande Guerra Mundial, com certeza. Veja, a descoberta do sistema de classificação do sangue, o ABO-RH, ele nasceu na Segunda Guerra. Foi na Segunda Guerra que nós descobrimos como é que você pode fazer uma transfusão de sangue. Até então não existia. O primeiro antibiótico, que foi descoberto lá em 1929 pelo Fleming, ele só veio ter uma produção capaz de atender um mínimo de demanda após o término da Segunda Grande Guerra, né? Cirurgia cardíaca para o fim da década de 50, cirurgia cardíaca com parada cardíaca, né? Hemodiálise, né? O seu rim acabou, você tem que fazer hemodiálise também, é final da década de 50. Respiradores, ainda muito grosseiros, difíceis de operar, no final da década de 50, início da década de 60. A UTI é uma invenção inglesa de 1966. Né? A revolução que aconteceu, por exemplo, no registro de medicamentos depois do desastre que foi a talidomida também em 60. Né? Então, naquele período pré-30, polícia sanitária. Pós-30, se começa a estruturar no Brasil a assistência médica para os que tinham carteira de trabalho assinada através dos IAPs, que se juntam em 1966 no INPS, e depois em 1977 né? O INAMPS. E nesse meio tempo nasce também a medicina privada brasileira, não só dependente do médico liberal, né?
Em 1956 começa aí com a primeira medicina de grupo aqui na região do ABC. A Sansil. A Sansil, exatamente. E por causa da incapacidade do IAPI de atender uma demanda que foi explosiva por causa da instalação da indústria automobilística, né? Então, essa transformação, ela é uma transformação contínua. Nós, profissionais de saúde, começamos a pensar nessas transformações, né? E as conferências nacionais, em 1963 foi a terceira Conferência Nacional de Saúde, ela já falava numa coisa que naquela época não existia, que era a saúde no município. E ela começa a falar, olha, as pessoas moram nas cidades. Perfeito. A assistência à saúde tem que estar nas cidades, independente da capacidade de estruturação que a prefeitura tenha, né? E isso tudo foi essa consideração, esse pensar, esse planejamento, teve um soluço grande durante a ditadura de 64, na medida em que a universidade foi capada, impedida de pensar, né? Os professores tivemos aí um genocídio lá na Fiocruz, com a cassação de muitos professores, aqui na USP, o livro negro da USP. Então, foi um período muito difícil para pensar, né? Não existia o livre pensar. Mas, durante a década de 70, nasceu o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, e aí se construiu esse conjunto de ideias que, em 1986, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, propôs o nosso Serviço Nacional de Saúde, a semelhança do Serviço Nacional de Saúde inglês. E aí nós passamos a pensar em oferecer universalmente, com integralidade e igualdade, assistência à saúde para a população brasileira, diferente da medicina previdenciária, que era voltada para os que tinham carteira de trabalho assinada, ou seja, tinham um trabalho formal. Isso. Bom, é cidadão, não só o trabalhador formal. Todos somos cidadãos. Então, os cidadãos têm que ter direito a um conjunto de ações do Estado que construam bem-estar social. Uma das nossas pautas aqui é como é que a gente faz para ampliar acesso, né? Nós somos, e aqui só recortando para o Brasil, né? Nós somos quase 220 milhões de pessoas, mas com um acesso muito limitado à saúde, né? Só 20 e poucos % tem um plano de saúde. Isso não quer dizer que tem de fato acesso à saúde plena, pelo contrário, muitas vezes. Então a gente tem uma carência de acesso muito grande aos recursos. Os recursos até estão presentes, mas como você acha que essa tecnologia toda, seja ela inteligência artificial ou outras tecnologias digitais, até que você pudesse citar para nós, como você acha que a gente pode utilizá-la para promover esse acesso e essa sustentabilidade, né? Olha, quando a gente fala no ecossistema da saúde, a gente tem vários players, né? Vamos falar primeiro, quando você está falando de acesso da população em geral, que vai ser a consumidora desses recursos de saúde. Mas aí você tem quem faz isso acontecer, né? Então, a gente está falando desde do sistema de saúde, né, do governo, você tem as operadoras de saúde, você tem os hospitais, você tem os fabricantes de medicamentos, fabricantes de equipamentos. É um ecossistema bastante grande. Para ele funcionar, não é algo simples, né? É algo bastante complexo. E o que eu vejo, né? A gente... eu fiz parte do board de uma das maiores operadoras de saúde durante 3 anos e meio. E eu entendi exatamente ali como funciona a questão dos beneficiários, dos hospitais e da própria operadora. Assim, grosso modo, né? O beneficiário paga a conta, os hospitais
com todo respeito, eu não estou falando que todos façam isso, mas em geral apresentam contas maiores do que deveriam, gastos maiores, porque sabe que a operadora vai glosar. Então, a operadora vai glosando um monte de coisa, os hospitais vão tentando cobrar mais, me engana que eu gosto, que é assim que funciona e vamos seguir em frente. De um sistema de saúde que minha esposa é médica e é médica por causa do avô dela, que era um daqueles médicos raiz, que a clínica era soberana. Então, hoje você não tem isso. Você, antes do médico te examinar, ele te mandou fazer tomografia, ressonância, exame não sei o quê. E qual o custo disso? Isso. Então, está tudo muito errado, né? Então, você vê, a gente está num modelo momento muito viciado, né? Muito errado. E aí, uma das coisas que profissionalmente eu faço muitos projetos de tecnologia para hospitais, né? 15 anos atrás, eu ficava na feira hospitalar lá, mostrando um PowerPoint, falando, os hospitais têm que rever a forma como eles são estruturados. A primeira coisa é que as tecnologias têm que ser convergentes. Não pode ser só TI, tecnologias médicas, segurança patrimonial, facilities, tudo separado. Não faz sentido, não faz sentido. Isso faz 15 anos. Um dos clientes que eu tinha apresentado uma proposta 15 anos atrás, fechou comigo ano passado. 14 anos de atraso apenas. Era um outro projeto, ele nem sabia. Mas eu já falava isso 15 anos atrás. Agora, muitos hospitais de médio porte estão vendo a necessidade de você tratar isso de uma maneira integrada. Isso. Não adianta tentar querer fazer tudo. E aí um dos pontos fundamentais. Vou sair da tecnologia. A solução não é só a tecnologia, é o mindset. As lideranças da área de saúde têm que mudar o seu mindset. Tem que querer reconstruir ou reestruturar esse ecossistema de saúde. Não dá para a operadora ficar glosando qualquer coisa, hospital superfaturando qualquer coisa, médico jogando todos os exames caros. É muito diferente aqui dos Estados Unidos. A saúde dos Estados Unidos está horrível também. Sim. Mas o mindset é diferente. Lá, para conseguir fazer uma tomografia, só você falar que tiver suspeita de câncer. Né? Aqui, dor de cabeça. Faz tomo. Tem um artigo que vocês fizeram que é super famoso, né? O meu SUS é diferente do seu SUS. Isso está muito ligado com o que você comenta das bolhas. Né? Com certeza. Conta um pouco para nós o que é a diferença do SUS, né? Eu acho que o que coloca a gente, né, para dentro desse tema, Papini, é a palavrinha desigualdade no acesso. Sabe? Eu acho que esse é um ponto central hoje. Não é um problema só do Brasil, é um problema global. Hoje a gente ouve muito, né, nas grandes discussões, a questão da desigualdade, a questão da falta de equidade, a questão do que é justo, do que não é justo. Né? E aí, quando a gente olha, primeiro para a saúde suplementar e para o SUS, a distância está ficando gigantesca. Porque, pelo menos na saúde suplementar, mais ou menos, o que tem de novo chega. Claro que a gente pode falar de rol, a gente pode falar de droga oral, né? Nem todos os convênios autorizam as drogas injetáveis. Tem desafios importantes na saúde mental, mas não tem nada no SUS. Nada. E o que tem foi já minimamente recomendado pela Conitec, mas por uma série de questões relacionadas a financiamento, não chega para o paciente. E aí foi o que aconteceu, né? Por muito tempo a gente defendeu a simples atualização do modelo da PAC, né? Acho que todo mundo entende um pouco aqui, né? Que é o jeito que o governo reembolsa os centros de oncologia, né? Exato. Não se paga pelo remédio, se paga pelo tipo de câncer, ali, né? Um pacotinho. E aí a gente ficava o tempo inteiro, vamos atualizar, precisa atualizar a PAC, até que a gente resolveu fazer esse estudo, perguntou para os centros de oncologia do Brasil qual era o protocolo deles para mama, para próstata, para colo reto, para pulmão e para colo de útero. E, Papini, o que a gente recebeu de resposta foi uma loucura completa, porque cada um tem seu próprio protocolo. E, questionando o governo, é isso mesmo. Na Política Nacional de Oncologia está escrito que cada hospital tem seu poder ali de definir seu próprio protocolo.
Como que fica isso quando a gente fala que um dos princípios básicos do SUS é a equidade? Exato, Né? exato. Todo mundo deveria ter acesso à mesma coisa. E aí a Sora chega pré-pandemia. Vocês tiveram a ideia de montar um restaurante? Foi algo assim? Isso, eu tinha feito um salão em cima da casa da minha mãe, porque como eu sempre mexia com refeições, então a gente fazia feijoada no fim de semana, era marmitex, né, porque já não tinha mais a estabilidade financeira. Daí eu tinha que trabalhar aqui fora, porque eu tinha as responsabilidades. Então eu fiz um salão em cima da casa da minha mãe, porque eu sou filha única mulher, ela estava com Alzheimer, e eu voltei para cuidar dela, né? E fui fazer um curso numa instituição espírita no Batuíra, aprender a fazer pão, né? E isso há 17 anos atrás, né? Uau. Atrás, quando eu fiquei viúva. Fui fazer o pão e aprendi, fiquei como voluntária durante 3 anos, né? E já vim com essa bagagem. Muito antes de chegar a pandemia, eu tive a vontade de montar um restaurante mesmo, né? Para que gerasse rendas, que meus filhos pudessem trabalhar comigo. E eu consegui, através do meu filho, o William, na freguesia do Ó, que já é um bairro que tinha que ser uma coisa melhor, né? Então, nós levamos 8 meses para montar esse restaurante, pagando 2.400 de aluguel. E, com 8 meses, nós conseguimos nossos primeiros clientes e logo veio a pandemia. Nossa. 3 meses depois veio a pandemia, né? Teve que fechar tudo. Tudo, uma dívida imensa, né, que nós ficamos, e voltei, colocou as coisas em cima nesse salão que eu te falei, e eu me pego sentada na beira da cama de manhã, aquele tumulto, aquela loucura que a pandemia nos trouxe, porque eu não sabia o que era pandemia. Eu vivi Nenhum de muitos nós. surtos, né? Surtos de outras Meningite. doenças. Exatamente, mas pandemia eu nem sabia. Meu filho veio e me explicou: mãe, a gente vai ter que fechar. Né? A gente vai ter que fechar, que está acontecendo isso, já chegou aqui, nós vamos ter que fechar. Daí eu falei para o meu filho. E ele estava com a senhora trabalhando no Todos, restaurante? todos. Eu fui muito dura, queria que eles viessem comigo, largaram tudo e vieram comigo, eram os 4. Uau. Né? Daí eu falei: tudo bem, filho, então vamos fechar. Né? A gente cai, mas cai de pé. Trouxemos tudo de volta e eu fiquei ali pensando: e agora, o que eu faço? Né? E eu falo para você que esse dia foi o dia, um dos dias mais emocionantes da minha vida. Me emociono, sim, quando eu falo, porque é surreal. Eu estava sentada nos pés da minha cama, os meus filhos sem saber ainda o que fazer, com as sobras de coisas que estavam no salão, tudo desorganizado, sem emprego, né, porque estavam comigo. Todo mundo junto. E meu filho caçula, ele chega para mim, que é evangélico, e falou assim para mim: mãe, hoje eu ouvi uma palavra na igreja, que o pastor, Deus falou comigo. Eu estava num dia de muita revolta, né? Daí falou que ele ia arrumar um serviço, que ele é o único que morava comigo, solteiro, né? E eu criava um filho dele pequeno. Daí eu falei: Deus só fala com você, Deus não fala comigo, aquelas coisas, né, que a gente fala assim num momento de desespero. Daí ele falou: mãe, Deus falou que vou arrumar um serviço e que vai tudo melhorar para a gente. A senhora fica em paz. Nossa. Que vai... Eu falei: Deus só fala com o evangélico, não fala comigo, né? Daí ele falou: está repreendido, mãe, em nome de Jesus está repreendido. Daí saiu, pegou os documentos, foi lá ver o serviço. E eu fiquei ali, sentada, olhando aquela loucura de Covas, daquela loucura toda. Daí eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Com 4 filhos desempregados, né? E o que eu vou fazer? Daí eu ouvi uma voz que falou para mim: faz pão, mulher. Olha só. Faz pão. Sabe quando você ouve e você não sabe de onde veio? Daí eu, ali sentada, eu questionei de novo: como faz pão? Daí falou de novo: faz Que pão, lindo. mulher. Né? Nesse momento, meu filho desceu, que é o Denis, que é o abaixo dela. Benção, mãe, a senhora está bem? Eu falei: tô. Daí ele falou assim, eu falei assim: eu tô, mas eu quero fazer pão.
Daí ele olhou e falou assim para mim, mas como fazer pão? A senhora está com fome? Eu vou ali na padaria e compro um pão para a senhora. Não, Denis, eu quero fazer pão. Ele não entendeu nada, chamou a Vânia, né, que é meu anjo da guarda, a minha única bênção, né, está sempre do meu lado. Daí ela desceu assim, muito assustada com o outro. A senhora tomou remédio da pressão? Tomou remédio da diabetes? Vânia, eu já sei que você está perguntando. É porque eu falei que quero fazer pão. Daí eu expliquei para ela, de pronto, ela já entendeu. Eu falei, vou receber a pensão, você vai lá e pega, vou fazer uma listinha e você vai comprar as coisas, né? E foi assim que começou. Vocês já possuem uma estrutura que se autossustenta, o G10 como um todo? Como que está hoje? Hoje o G10 ele é mantido através de doações de parceiros e também dos seus negócios. Então, a Favela Brasil Express, hoje, por exemplo, é um negócio que mobiliza bastante estrutura, tem 250 funcionários, tem faturamento, então parte desses recursos volta para manter a estrutura de trabalho, assim como o Costurando Sonhos. Costurando Sonhos é uma iniciativa que vai crescer bastante esse ano, que são duas mulheres costureiras, a Sueli e a Nilde, são duas empreendedoras, e elas desenvolveram o Costurando Sonhos, foram para São Paulo Fashion Week, lançaram uma coleção em Milão, foram falar sobre economia circular no Pacto Global, e estão preparando duas coleções bem importantes esse ano e têm produzido uniformes, por exemplo, para o Santander, tem produzido uniformes para a Swift, tem feito ações, coleções com a Latam, com a Azul. Então, a gente olha assim, tudo que for de tecido, elas podem produzir. São 122 mulheres trabalhando hoje nessa área de costura, empreendendo, ganhando dinheiro, transformando vidas. Elas, durante a pandemia, formaram 1.030 mulheres para a área de costura. E elas já estão atuando em 8 estados. Então, você que tem uma empresa que vai produzir uniformes, contrate as costureiras da favela. Você que vai fazer um evento, pode ser de sacolas, faça isso. Assim como os bufês do Monte Maria, quer empréstimo, pede para o banco, quer entregar, procura a Favela Brasil Express. Então, é criando soluções para os problemas que existem lá. Tem um ecossistema pronto ali para ser consumido. Exato. Né? São 28 iniciativas hoje e serão 40, se Deus quiser, e eu tiver paciência e força, até o final do ano, né? Eu já tô careca, né? Então eu já tinha mais cabelo. Mas, assim, a cabeça fica pipocando de novas ideias, iniciativas e soluções. Então, quando veio essa vontade, essa inquietude de quero sair daqui, eu falei, olha, já que não tem propósito no meu trabalho, eu vou procurar um trabalho com propósito voluntário. E aí eu comecei a voluntariar mais nessa época. Comecei a me dedicar mais às causas sociais e tal. E no meio disso tudo, conheci... Trabalhando. E aí, enfim, vai ter muito ainda o meu emprego pra frente. Mas em 2016, conheço uma menina, que eu acho que é uma história também muito legal, que as pessoas gostam, assim, porque eu falo... Eu gosto de contar tudo isso, vocês estão vendo que são pontos assim, gente, olha, eu não acho que eu sou maluca, tá? São pontos, assim, muito aleatórios da minha vida, mas que no resultado final você fala, cara, teve tudo a ver, tem assim, uma amarração sabe? Tem uma amarração. Mas, bom, basicamente, quero me movimentar, quero encontrar um trabalho com propósito, não tô mais feliz aonde eu tô. E aí eu começo, além do voluntariado, começo a fazer leituras diferentes, começo a assistir filmes diferentes. E um desses filmes se chama Uma Lição de Vida. É um filme da Netflix que se passa no Quênia, de um ancião que não sabia ler e ele se matriculou numa escola de educação infantil. Então, esse filme aí é a dica para vocês, tá? Uma Lição de Vida. É um filme muito bonito. Assisti esse filme picadinho, tinha um filho pequeno, né? Então, fui assistindo ali aos poucos. No último dia, fui com o filme... Faltava 10 minutos para terminar, assistir, e eu tava indo pro grupo de corrida. Eu participava de um grupo de corrida de mulheres lá na minha cidade. E aí, eu fui pro grupo de corrida com o filme, sabe? Muito intenso, assim, na minha cabeça e tal. Falei, pô, como a África dançante e tal. Apesar, né, das dificuldades, da miséria e tudo mais. É um filme que mostra muito uma África viva, dançante, sorridente e tal. Fui com o filme na cabeça, chego lá pra alongar no grupo de corrida, tá todo mundo alongando. Chega uma menina nova do meu lado e pergunta se pode correr comigo. Olha... Posso correr com você? Eu falei, eu não corro bem, mas... Ela, não, também tô começando. Eu falei, então tá, vamos. E a gente corre ali 40, 50 minutos sem trocar uma palavra, né? Porque não dá pra fazer duas coisas ao mesmo tempo quando você tá começando a correr. E aí, no final, por educação, né? Eu me simpatizei com ela. Eu falei, qual que é o seu nome? Deixa eu te adicionar no Facebook e tal. Aí ela falou pra mim, Mariana Fischer. Beleza, Mari, então prazer, eu sou a Bia e tal. Então tá, tchau, tchau. Ela saiu andando, eu entrei no carro, fui colocar lá Mariana Fischer no Facebook, apareceu Mariana Fischer, Quênia. Nossa. Aí eu... Incrível.
Eu me arrepiei já no carro. Falei, como assim, Quênia? O que a menina tá fazendo aqui em Cotia? E tava no status dela, Quênia. Eu tinha acabado de assistir um filme sobre o Quênia, que eu não sabia nem onde ficava na África, assim. Então, esse foi vem aí um outro ponto de virada na minha vida, que foi esse dia. E aí, eu mandei uma mensagem na hora pra ela, no privado do Facebook. Eu falei assim, oi, Mariana, tudo bem? A gente acabou de se conhecer, mas me fala, por que Quênia? Né? Porque eu acabei de assistir um filme sobre o Quênia e tal. E aí, Mariana leva horas pra responder essa mensagem. Quando ela responde, ela fala, eu fui fazer voluntariado no Quênia, me apaixonei pelo Quênia e pela cidade e tal, por Nairobi. E descobri que lá 65% das crianças não têm acesso ao ensino público, porque o ensino público é pago no Quênia. Então, a maioria das crianças estão marginalizadas nas comunidades, tal. Isso mexeu muito comigo. Fiz uma vaquinha com os meus amigos e abri uma escola de educação infantil em Nairobi. Na hora que Mariana falou isso, eu falei, meu Deus. Além de ser Quênia, é uma escola de educação infantil, tipo, é a história do filme. Aí eu mandei pra ela, você assistiu esse filme? Ela, não, nunca vi. Eu falei, assiste esse filme, porque eu acabei de assistir ele e te conheci. E pra mim, eu falo, não é coincidência. Eu tava num processo de buscando respostas, falando com Deus, assim, me manda um sinal, me mostra uma porta, eu quero um movimento na minha vida, tal. Ele já tinha te dado um sinal naquela vozinha ali, Alguns, né? Alguns. Mas eu ali atenta, esse pra mim foi assim, não é um sinal, isso é real, um terremoto na minha vida. Eu achei demais conhecer a Mariana. Esse já é um direct, né? Você não tá entendendo, menina? Toma aqui, né? Esfregando na minha cara, assim. Mas eu falei assim, Mari, como que eu posso contribuir com essa escolinha, né? Ela falou, eu voltei pro Brasil porque eu preciso captar recurso, a gente tem uma estrutura lá, é caro, eu tô fazendo um bazar na minha garagem e tal. E eu falei, como que eu posso te ajudar? Não sei, né? Já me colocando ali à disposição. Ela falou, eu preciso de dinheiro. Eu falei, aí também já não tenho, né? Mas, vamos vender brigadeiro? E aí a Mariana, que legal, você vende brigadeiro. Eu falei, não vendo não, eu como brigadeiro. Mas eu acho que a gente pode, de repente, vender e conseguir um recurso para apoiar a escolinha. Uhum. Aí ela, pode ser, vem aqui em casa então. E vai eu lá para casa de Mariana. A mãe dela estava lá e ela começa a me contar toda a história do que ela viveu. Ela ficou 8 meses, né, nesse processo de abrir o Rai África lá no Quênia. Ela me contando toda a história, como que ela estava fazendo para conseguir pagar as contas lá. E a gente falou, vamos pegar uma receita de brigadeiro, vamos fazer, se a gente contar essa história, né? Porque eu falei, é muito, muito legal. Tinham 20 crianças estudando, tudo pequenininha, né? Aprendendo inglês lá no Rai África e tal. Eu falei, se a gente contar essa história, as pessoas vão comprar o brigadeiro e a gente consegue pagar o aluguel, que era o principal problema dela naquela época. E aí a gente fez uma conta rápida, a gente precisava vender 200 brigadeiros. Nosso dinheiro, o real valia muito lá na época, enfim, 200 a gente conseguia pagar o aluguel. E a gente falou, vamos fazer, se não vender, a gente come, a gente doa, né? E aí, resumindo essa história, em 3 meses a gente vendeu 15 mil brigadeiros. Uau! E... Bia, o que tudo isso tem a ver com a Cruzando Histórias? Eu perguntei da Cruzando Histórias pra você, mas foi a primeira vez que eu tive uma experiência no social que me mostrou que, cara, eu sou boa em outras coisas. Eu poderia... O meu trabalho, as minhas ideias, o meu engajamento, a minha mão na massa poderia trazer resultados incríveis, né? Então, eu encontrei muito propósito naquele trabalho voluntário. Eu sou engenheira de formação, né? E fiz engenharia, mas fui trabalhar em banco, que era até o normal naquela época. E eu fui trabalhar num banco, entrei lá como estagiária e na área de controladoria. E, né, vida que segue, tinha muita gente, a gente fazia muito trabalho em grupo ali, é um banco super intergeracional, né? Esse nome é moderno, né? Eu não sabia naquela época, mas eu trabalhava com pessoas de todas as idades. E aí, um dia, o cara do meu lado, e eu falo bem assim, porque era o cara que estava sentado do meu lado, ele chegou com uma caixa de papelão. E eu fui fazer uma brincadeira com ele. Eu falei, nossa, que você está com essa caixa de papelão no meio do trabalho? E ele falou assim, é que amanhã eu faço 60 anos, então eu tenho que limpar a minha mesa. Uau. Aí eu falei assim, oi? Eu falei, não é possível. E ele, de fato, esvaziou a mesa dele. No dia seguinte, ele não estava mais lá. E eu, pensando, será que isso é normal? E eu vi outras caixas de papelão ao longo do tempo aparecerem para outras pessoas. E elas limpavam a mesa e iam embora. Até que um dia eu fui questionar o RH, né? Por que isso acontece? Como assim? E a resposta que eu engoli foi, porque a gente tem que abrir oportunidade para vocês, por exemplo, que saem da faculdade, então a gente tem que, né, abrir oportunidade. É assim que aos 60 anos tem uma aposentadoria compulsória.
E aí eu me travei pensando, que lógica isso tem? E aí, por um lado, assim, bom, a empresa dispôs daquele conhecimento. Formou uma pessoa, às vezes por 25, 30 anos, e não precisa mais do conhecimento dele, mas ela está fazendo um negócio que ela entende que está correta. Aquela pessoa, eu fui conversar com alguns daqueles, né? Porque eu fiz amizade, de repente eles não estão mais lá. Eu percebi que eles tinham um network muito reduzido, porque eles saindo aos 60 anos, eles passaram os últimos anos com quem? O churrasco era com aquele pessoal, o pessoal do clube era aquele pessoal, então o network estava fechado ali, não ia ajudar. E outros bancos não iam empregar, porque todos tinham aposentadoria compulsória. Alguns ainda têm, algumas empresas ainda têm essa aposentadoria compulsória aos 60. Isso quando não é fingido que é aos 50, né? Enfim. E aí, o pior de tudo para mim nessa equação era, então, o banco não ia mais ter aquele conhecimento, a pessoa estava fadada ao aposento. Mas terceiro, que eu achava assim, o país tem o direito de não utilizar mais aquele conhecimento que uma empresa colocou naquela pessoa, ela se, né, evoluiu tanto, ela aprendeu tanto. Imagina que é uma pessoa que fechava aqui o balanço desse banco super complexo, sabe tudo de tributos, sabe tudo de fluxo de caixa, o quanto ela não podia ajudar uma pequena e uma média empresa que nunca tem acesso a uma pessoa talentosa dessa. Então, para mim, o fluxo era assim, falta uma ponte aqui entre um talento desse, que não necessariamente quer ir para casa, ficar no aposento e cuidar de neto. Isso deve ser uma escolha, não ser forçado. E essas empresas que não têm acesso a talento, né? Porque talento é caro. Bom, aí segui minha carreira lá, me incomodando, enquanto todo mundo achava aquilo normal, eu não achava, mas era a realidade daquela época, né? Tem coisa que a gente nunca questiona se está certo ou não. E eu fui estudar, eu fui fazer um MBA fora, em Colômbia. E lá eu tive a oportunidade de começar a pensar no plano de negócio. E eu levei a sério um plano de negócio chamado Talento Sênior. Eu inventei esse nome lá, fui fazendo. E aí eu conheci um mercado, no mercado americano existe um negócio chamado executivo fracionado. O executivo fracionado é aquele que não é exclusivo de uma empresa. Ele pode ser o diretor de marketing, o gerente financeiro de 2, 3, 4, 5 empresas. Ele é part-time. Ele trabalha um dia na semana numa, 2 na outra, assim vai. Aí eu falei, clique. Eu vou levar isso para o Brasil. Então, eu abri Talento Sênior em março de 2008 e falei, vou para o Brasil com essa pegada, né? Então, eu voltei em junho e aí eu, ignorante na época, né? Eu esqueci de uma coisa básica que existia no Brasil, que existe, chamado CLT. Então, a CLT, na época, ela não permitia esse tipo de executivo fracionado. E aí, mesmo assim, eu estava lá no Sebrae, pensando como que eu ia chegar nas pequenas e médias empresas e tal. E a minha melhor amiga, a Carol Ignarra, ela tinha ficado cadeirante já há um certo tempo. A gente era amiga de infância, ela tinha ficado cadeirante. E ela falando para mim que as empresas tinham uma tal de lei de cotas, que elas eram obrigadas a contratar pessoa com deficiência e que elas não estavam sabendo fazer direito, porque ela recebia umas ligações, assim, falando para ela, sabe, ela ser uma posição de entrada e ela tinha formação, ela tinha conhecimento, enfim. Ela falou, Ju, quero abrir uma empresa, e ela tinha ideia de chamar Movimento Incluir, de ajudar as empresas a contratarem pessoa com deficiência da forma correta. E ela, nisso, já tinha cliente, porque ela começou a se movimentar e as empresas precisavam mesmo de ajuda, porque isso era um estresse para essas empresas. E a Carol já tinha cliente, mas não tinha nem CNPJ aberto, nem nada. Aí eu olhei um dia para o meu CNPJ, a gente estava no Sebrae nesse dia, eu com o CNPJ na mão, pensando, eu tenho uma empresa, mas não tenho cliente. A Carol tem cliente, mas não tem empresa. Carol, Talento Sênior e Movimento Incluir, vamos juntar? Você fica com a empresa e já faz receita, e eu posso até voltar para o banco, porque eu tinha uma proposta. Daí, virou a Talento Incluir. Naquela manhã, dentro do Sebrae, numa reunião. E eu engavetei a Talento Sênior, porque tem horas que você tem que admitir que não é para dar certo naquele momento. E ela cresceu a Talento Incluir. Hoje, a Talento Incluir é até um grupo, né? A gente tem outras empresas, então a Talento Incluir, de fato, faz muito bem a inclusão de pessoas com deficiências em grandes empresas. E eu fiquei no mercado até 2017, mercado financeiro, só como investidora da Incluir. A Carol fez tudo, junto o meu pai sempre ajudou a Carol,
Porque quando eu estava em Nova York, eu estava sozinha para abrir essa empresa e meu pai tinha quase 70 anos e muita experiência. E eu liguei para o meu pai e falei, pai, vamos abrir uma empresa? Eu preciso da sua ajuda. Então, foi o meu pai que fez toda a documentação e é meu sócio até hoje, né? Então, meu pai fez acontecer a empresa. E era uma referência de talento sênior, né? Total para mim. Total, porque ele, assim, quem foi no banco pegar o primeiro empréstimo? Meu pai. Quem foi na junta comercial, quem fez CNPJ acontecer, coisas que para mim era uma coisa do outro mundo, sabe? Um sênior com experiência faz aquilo, foi, assim, quem tinha que negociar empréstimo no banco, quem fez tudo, quem contratou as primeiras pessoas, quem foi alugar sala para gente. Então, meu pai ajudou aquilo a acontecer, tanto na Sênior como na Incluir, junto com a Carol. Ele formatou aquilo que a gente não saberia fazer. Porque empreendedor é assim, ele só sabe o seu serviço, o seu produto. Por isso que ele precisa outros talentos que vão ensiná-lo a fazer, não ele ensinar o talento. Por isso o talento sênior, né, tem tanta importância. E daí eu fiquei no mercado financeiro até 2017, quando eu voltei para empreender com a Talento Incluir, que ela já estava bem grande. E aí, em 2021, na pandemia, a gente viu que as pessoas sêniores tinham sido muito impactadas, né? A pandemia, ela bateu forte assim nas pessoas mais velhas, elas acabaram saindo do mercado, então a gente falou, a hora é agora, a gente tem que desengavetar talento sênior. Então, a gente tirou do papel da gaveta mesmo, o talento sênior, tem uma outra sócia, Cris Sabag, formada em etarismo, tudo, que se juntou a nós. E, então, hoje, sim, o mercado entende executivo fracionado, na verdade, um talent as a service, a gente chama, talento como um serviço, que é o serviço da gente colocar um talento sênior para ajudar na sua pequena, média empresa, na sua startup, por um valor justo. Liderança consciente não é levar as pessoas nas costas e fazer as coisas por elas, mas é levar as pessoas no coração, mostrar os caminhos, corrigir as rotas, cobrar resultados, dar os feedbacks adequados e garantir que estas pessoas se multiplicarão em líderes conscientes. Perfeito, perfeito. E como fica a relação com os governos? Por exemplo, tem um capítulo Brasil, mas você falou que o primeiro é os Estados Unidos. E tem quantos países estão envolvidos hoje que tem? Olha, é um número que também eu não tenho a certeza, porque como o modelo não é um modelo tipo Sistema B, nem Pacto Global, nem Great Place to Work, ou seja, cada país emerge e faz dentro da sua estrutura possível. Nós estamos tendo uma conversa com a nova CEO. Tem uma nova CEO do capitalismo consciente americano, que é como se fosse o global, para a gente retomar, porque durante alguns anos eles se fecharam neles mesmos, que foi quando a gente cresceu. E agora nós vamos retomar uma sinergia internacional. Por exemplo, nós temos uma relação muito forte com o México, tá? Que basicamente é o outro capítulo latino-americano. Queremos ajudar o país Portugal a instituir capitalismo consciente, né? Temos todos os materiais já desenvolvidos na língua portuguesa, temos livros todos traduzidos, poderia ter uma sinergia ótima, né? Então, eu diria que deve ter uns 7, 8 capítulos no mundo, mas que depende muito de uma reestruturação, de uma questão. Tanto é que nesse trabalho que a gente fez agora de rebranding, né? Muito interessante, sobre o capitalismo consciente. Então, em janeiro e fevereiro, a gente trabalhou a teoria da mudança. Agora, junto com a Ana Couto, a gente trabalhou o rebranding da marca, né? Da marca, que é muito mais do que mudar a marca. Sabe? Rebranding é trazer um monte de coisa de dentro. Vamos ter o fórum agora em setembro e em outubro nós vamos ter o nosso planejamento estratégico nos próximos 5 anos. E lá nós vamos dizer para onde nós vamos, já sabendo como os Estados Unidos vai repassar e como vai retrabalhar isso. E isso pode ser as questões. O mais importante que a gente quer fazer, quando a gente fala com o México, por exemplo, é transmitir conhecimento, transmitir o que a gente já aprendeu. Eu não preciso passar, não preciso que os outros países passem o que nós passamos. Né? Então, esses são os aprendizados importantes. Claro, porque é aquela história do erro. Quantas vezes eu posso errar? Quantas vezes você quiser, desde que não seja um erro igual ao outro toda vez. Quando você é um líder
eles chamam de authoritative, mas não é autoritário, né? Tipo, liderança visionária, exatamente. Nossa. Liderança visionária. É o melhor tipo de liderança para desenvolver o clima organizacional. Só que se você está numa crise absoluta, você precisa ser um líder pace setter, assim, né? Isso afeta o clima organizacional, mas é a única possibilidade que você tem para resolver uma crise. E aí eu fui olhando minha carreira para trás e eu entendendo assim, fui pace setter sem precisar ser, né? Você faz todas essas reflexões e você tem que entender como é que eu combino esses seis estilos, né? A outra coisa... É uma liderança situacional, né? Exatamente. Mas, assim, eles não usam tanto o termo da liderança situacional. Eu fiquei fazendo os paralelos, mas eles pegam características de atitude, né? Sua, não necessariamente do que você desenvolve. E aí, quando você quer desenvolver o liderado, uma das coisas que eu gostei muito, assim, que eu fiquei pensando, relendo, é que eles falam da liderança transformacional, que é uma via de mão dupla, ou seja... O liderado eleva a moral do líder também. E não é o líder o tempo inteiro ali falando, vamos lá, galera, não. É uma retroalimentação. Exatamente. Né? Então, o liderado, ele tem o papel de elevar a moral do líder e o líder elevar a moral do liderado. É duplo o negócio. Eu nunca tinha visto essa abordagem, esse conceito, que é a liderança transformacional. Se o liderado não eleva a moral do líder, é uma liderança transacional. Sim. E ela geralmente tem um viés econômico, né? Aí tem uma série de características. Então, tem a liderança transformacional, a transacional e a laissez-faire, que é aquele tipo de líder que você vê muito no corporativo, né? Faz aí. Quando dá merda, ele entra, né? Mas depois que a merda aconteceu. Você coloca indicador e você põe a culpa no indicador ou não. Exato, exatamente. Ou na pessoa que não atingiu. Então, teve muito conceito, sabe, Papini? Para mim foi muito interessante. Eu já voltei... Aplicando, e assim, eu falei, meu Deus, não sei se foi bom ou foi ruim. Dá para fazer um resumo e aplicar dentro do... Eu tô com anotações maravilhosas e eu tô ainda tentando entender o que eu vou fazer com isso, entendeu? Porque foram 6 dias de aula... Não, desculpa. Já vem um novo projeto aí, gente. Não, vou ter que gravar essas aulas, Papini. Vou usar o estúdio para gravar essas aulas. E aí, gostou desse episódio? Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e indique para seus amigos, familiares, colegas, para que a gente possa cada vez mais aumentar essa corrente do bem e gerar o match da saúde para todos. Um abraço.